Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Lucas 4:39. No Evangelho de hoje, Jesus está ameaçando a febre, como se a febre fosse uma pessoa que o escutasse. De fato, naquele caso da sogra de Pedro, Jesus está ameaçando porque ela estava de fato com um espírito que a prostrava, que a colocava na cama e a impedia de se levantar. Jesus então faz esta ameaça e a mulher curada se levanta e vai servir os seus irmãos, vai servir Jesus e os seus discípulos. Então, nesse dia de hoje, vamos meditar sobre essas ameaças de Jesus. Ontem, no Evangelho de ontem, Jesus também tinha ameaçado aquele espírito impuro na sinagoga, que o homem estava lá possesso e gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus o manda calar, expulsa o homem, o espírito impuro daquele homem. Também no Evangelho de hoje, no final do Evangelho de hoje, também o Evangelho, o texto diz que Jesus ameaçou os demônios, aqueles espíritos malignos que estavam gritando também: "Tu és o Filho de Deus." Jesus não precisava desse reconhecimento dos demônios. Jesus tinha consciência de quem ele era e não precisava que eles gritassem, que eles fizessem aquele estardalhaço diante das outras pessoas que não compreendiam. E Jesus vai então se levantar contra esses espíritos que tentavam impedir a pregação de Jesus. Quando Jesus começa a pregar, então que esses demônios se levantam. Então, no dia de hoje, vamos refletir sobre essas ameaças desses espíritos que tentam nos afastar da vontade de Deus, que nos prostram, que nos paralisam, que nos fazem colocar-nos de cama, impedindo-nos de servir os outros irmãos, servir o reino que o Senhor nos chama a servir. Muitas vezes nós temos enfermidades físicas, mas outras vezes são enfermidades espirituais e que precisamos também pedir a Jesus que nos cure, que nos liberte de todas essas falsas enfermidades. Que o Senhor nos dê esta graça de bem identificar. Claro que a medicina nos ajuda, claro que os médicos estão aí para corrigir, para identificar, mas também não podemos ser ingênuos de achar que muitas vezes as nossas paralisias, as nossas enfermidades podem ter outras origens. Que o Senhor nos dê esta graça de um bom discernimento, mas também de não nos calarmos, de ficarmos prostrados quando o Senhor nos chama a evangelizar. Deus te abençoe e até amanhã.